Ao Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, Deus abençoe, obrigado por estarem aí nesse dia. Hoje a lição 11, os planos de Deus nos sonhos de José. Uma bênção essas lições que nós estamos sendo edificados. E eu creio que também você está sendo edificado de alguma forma, e eu creio que você também, né, vai estar já inscrito. E se não está inscrito, inscreva-se, está convidado a se inscrever no nosso canal, deixar seu like, compartilhar com mais pessoas para que sejam edificados. Amém? Vamos lá então na nossa lição, os planos de Deus nos sonhos de José. Nosso texto áureo diz: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Olha só que texto fantástico. Muitas pessoas, o texto bíblico nos está dizendo que muitas pessoas com inveja podem sofrer, tá, de artrite, artrose, fibromialgia e outras doenças psicossomáticas. Olha o texto, como é fantástico. Não estou afirmando que toda pessoa, né, que tem esses problemas de saúde são invejosas. Não é isso que o texto diz, tá? Mas uma probabilidade, porque nosso sistema físico, ele anda em harmonia com o nosso sistema emocional. Amém? Muito bem, verdade aplicada, não devemos compartilhar com qualquer pessoa as coisas que Deus tem revelado a nosso respeito. E a seguir, nós temos 3 objetivos: mostrar a diferença entre amor e afinidade, ensinar que a vida é determinada por Deus, conscientizar que José foi preservado por Deus. Tem referências, tem Gênesis 37, 2 ao 4, por favor, leia, tá? Que eu já vou prosseguindo. A introdução diz: veremos na presente lição que o turbulento contexto familiar de José não foi capaz de corrompê-lo, destruí-lo e fazê-lo abandonar a fé no Deus Todo-Poderoso. O plano de Deus continua se desenvolvendo, mesmo lidando com seres humanos falhos, débeis e limitados. Isso é interessante, a nossa introdução aqui, tá? Que a gente perceba, né? Pelo menos aqui, 2 coisas importantíssimas, tá? Que apesar de os fatores externos terem influência em nós, não são determinantes. E outro ponto é que Deus sempre soube que nós somos limitados, fracos, e se lembra que somos pó. A cada um de nós temos nossas limitações, mas também temos os potenciais, tá? Temos o plano de Deus e nós vamos pensar nessa lição sobre o plano de Deus. Coloquei uma frase para você pensar aqui: os fatores externos não são determinantes, mas sim o como interpretamos eles, tá? Então, anota isso para você, tá? Ou ter um print, ok? Compartilhe essa lição com mais pessoas, porque muitas vezes nós interpretamos de uma forma negativa os fatores externos ou reagimos de uma forma negativa e nós acabamos tendo resultados negativos também. Como estamos interpretando a vida? A vida significa o que para você? Que significado tem a vida para você? A vida para você é uma batalha? A vida para você é uma vida a ser desfrutada como vida abundante? A vida é como para você? Como você interpreta os fatores externos, as coisas que acontecem à tua volta? É muito importante que Paulo nos ensina que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que vivem conforme o seu propósito. Então,
todas as coisas é todas as coisas. Vamos aprender a olhar para o mundo e perceber que oportunidades Deus está nos oferecendo nessa circunstância. José é amado e odiado, o filho predileto, o irmão odiado, um sonhador intimidador. Disse assim, não devemos confundir o amor dos pais com o sentimento de afinidade por certos filhos. O amor tem a ver com a filiação. A afinidade tem a ver com relacionamentos, tá? Então, nosso autor aqui coloca essa separação, né? Todo pai tem amor pelo seu filho. Isso é questão de afiliação. É filho, todos, tá? Todos os pais têm amor pelo filho. Agora, a afinidade entre um filho, um pai e outro, né? Aí já depende muito dos relacionamentos. E é aí que nós devemos aprender a construir intencionalmente bons relacionamentos. O filho predileto, o primogênito, era geralmente o filho querido do pai, por ser a expressão do seu vigor masculino. Mas, no caso da família de Jacó, o pai amava a José, que nasceu de Raquel, aquela que Jacó amou quando chegou a Harã. José era o primogênito de Raquel. Esta predileção de Jacó por José lhe rendeu uma túnica colorida de presente e o ódio mortal pela inveja de seus irmãos. Veja, meus irmãos, Jacó, né, ele comete aqui, de certa forma, uma falha, né, por dar a José essa túnica colorida, que culturalmente e a simbolizava privilégio, predileção, liderança. Então, nisso, como dentro da cultura interpretado assim uma túnica colorida, os irmãos ficam já com inveja. José não era o primogênito da família, mas aí nós já temos, né, o pai, né, ele presenteando, tá? Essa túnica, né? E aí desperta, né, nos demais filhos, tá? Essa inveja. Então aqui nós aprendemos, tá? A ter cuidado, né? De como nós agirmos, tá? De uma forma que não estejamos instigando, despertando nos outros, né? Uma interpretação ambígua. Talvez não era essa ideia de Jacó, mas acabou gerando isso, tá? Então, quanto mais claro formos na nossa comunicação, menos divergências ocorrem. O irmão odiado. Os escritores da Bíblia não registram apenas os aspectos pacíficos e positivos do contexto de vida daqueles que foram escolhidos por Deus, no desenvolvimento de seu plano de redenção. Veja, há também ódio, inveja, problemas no relacionamento familiar, competição, tudo o que vinha de José agora era motivo de desprezo dos seus irmãos. Sua existência é o próprio motivo do problema dos seus irmãos. Veja, meus irmãos, então, que estarmos em Cristo não significa que não há de haver, tá, desafios. Tá? Estamos vivendo os planos de Deus, não significa que não há de haver momentos desafiadores. Simplesmente, né, esses momentos de desafio nada mais são para nós uma oportunidade de amadurecimento, uma oportunidade de aprendizado. Agora, o que os outros sentem, o que os outros sentem, a gente não tem como interferir. Cada um sente, né, aquilo que tem dentro do coração, tá? Se as pessoas sentem inveja, se as pessoas sentem uma competição, tá? Isso é cada coração. Então é importante você, tá, se gerenciar a você mesmo e você controlar tuas reações, tuas emoções, tá? Então, veja, tudo o que vinha de José agora era motivo de desprezo. Por mais que José fosse fazer um benefício
para seus irmãos, a interpretação dos irmãos para com ele é o problema. Não é José em si o problema, mas como seus irmãos enxergam ele. Amém? Um sonho intimidador. José teve um sonho que veio a piorar ainda mais a situação. No sonho, os feixes de trigo dos seus irmãos se dobravam diante do feixe de trigo de José, que estava em pé, né? Não há como saber se os irmãos de José interpretavam o sonho como sendo um desígnio de Deus. É mais provável que pensassem ser um desejo de José ser o líder da família. Esta revelação despretensiosa, porém intimidadora, gerou mais antagonismo ainda. Interessante, né? Tem coisas que vão acontecendo, somando, né? E como eu já disse, tá? E presta bem atenção nisso, que tudo contribui para o bem daqueles que amam, daqueles que amam a Deus. Anteriormente nós falamos que Jacó fez a túnica, talvez não fez com a pretensão de levantar inveja, mas levantou. José conta seu sonho tranquilamente, mas também isso já mexe no coração dos irmãos. Ou seja, é como se houvesse uma feridinha interna no coração dos irmãos chamada inveja, que as situações que vêm acontecendo vão cutucando essa ferida e vai doendo. E aí eles vão tomar algumas posições opostas, né? Sonhos que parecem se tornar pesadelos. O sonho de José, desejo pessoal ou revelação de Deus. Olha só, o sonho de José, desejo pessoal ou revelação de Deus. O medo da própria maldade, a imprudência de demonstrar preferência entre os filhos. Sonhos que parecem se tornar pesadelos. A infantilidade pode nos fazer determinar supersticiosamente a vida por sonhos bons e maus. Mas para quem crê em Deus, sabe que a vida não é determinada por sonhos, mas por Deus. É interessante nós prestar atenção nisto, tá? Que muitas vezes, tá? Deus fala sim por sonhos, mas dentro de um momento da nossa vida especificamente. Mas os sonhos não são determinantes. É importante eu perceber se esse sonho é ou não é de Deus. E sempre, tá? Hoje, na época de José, não havia Bíblia, né? Não havia texto escrito, tá? Havia o assim disse o Senhor, tá? Então, Deus se revelando por sonhos de uma forma de mostrar mais visivelmente, tá? O que Deus tem para eles. Hoje nós temos a Bíblia e nós temos o Espírito Santo que habita em nós, que testifica juntamente com o nosso espírito, nos dando direção, né? O sábio Salomão disse que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, ou seja, Deus fala mediante o nosso espírito. Mas Deus pode falar por sonhos? Pode, tá? Mas tenha cuidado de você perceber se é ou não é de Deus. Bom, no caso aqui, o sonho de José era de ser pessoal ou uma revelação de Deus? Pregadores chegam a usar frases de efeito, né? Baseado nesta ideia, dizendo, não desista dos seus sonhos. Ok. Amém, né? Não desista, ok? Mas a verdade é que os sonhos de José não eram fruto de ambição humana, mas sim revelação dos planos de Deus quanto ao futuro da família. E Jacó começa a considerar isso. Meus amados, é interessante e importante você entender isso, tá? Sonhos devemos ter sim, tá? Objetivos devemos ter sim. Mas sempre devemos pensar no propósito que Deus tem na nossa vida. Tá? Qual a razão da nossa existência? Tá? Isso que eu quero está dentro do propósito que Deus tem para a minha vida?
Lembro mais uma vez, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que vivem segundo o seu propósito. Sonhos, sim, podemos ter, mas alinhe, tá, com o propósito de Deus para a tua vida. O medo da própria maldade. No seu segundo sonho, Deus está revelando que José alcançará grande destaque em relação à sua família. Ou alcançará, né, grande destaque em relação à sua família. O problema não eram as ambições de José, mas as ambições dos seus irmãos. Pessoas que possuem uma ambição tóxica veem todo mundo como ameaça. Olha só, é muito interessante isso, tá? Quando José tem o segundo sonho, os irmãos estão ardendo já, né, em ira. Mas não é o problema com José. Então, o problema não é as ambições de José. José, neste momento, não está tendo um objetivo simplesmente desalinhado do plano de Deus. José recebe o que Deus está mostrando e transmite isso, tá? Então, não é um próprio sonho fora da vontade de Deus. É um sonho alinhado que Deus lhe dá. Lembra o que Paulo disse? Tanto o querer como efetuar vem de Deus. Aí eu preciso discernir esse querer. Agora, o que os irmãos sentem, tá? Isso você não pode controlar. É isso, né? Veja, eles têm uma ambição tóxica. Então, eles veem em tudo. E tudo para eles, tá, é uma ameaça. Qualquer coisa que você fizer vai ser interpretado como uma ameaça. Então, vamos pensar, tá? Primeiro, né, vamos pensar, tá? Que os meus sonhos devem ser alinhados com o sonho de Deus, tá? Se é isso que eu estou desejando realmente, e não me deixar enganar pelo meu coração. E outro, tá? Uma vez que estou alinhado com o propósito, o sonho de Deus para minha vida, o que os outros pensam não me diz mais a respeito. Tá? Isso não me interfere mais. Eles podem pensar o que quiserem, podem dizer o que quiserem, mas eu estou no plano proposto de Deus. A imprudência de demonstrar preferência entre os filhos. Jacó não consegue perceber como sua predileção explícita está pondo em risco a vida do seu preferido. Não percebe o ódio dos irmãos contra José, e por isso o envia sem saber a uma emboscada que pode lhe custar a vida. A aparente harmonia externa não significa que tudo está bem. Todas as guerras exteriores começam no interior do coração. Olha, isso aqui é interessante, né? Tiago 4, versículos 1 e 2 diz: de onde vem, né? De onde vêm as contendas? De onde vêm as dissensões? Se não é dos desejos do nosso próprio coração. Então, fatores externos, como manifestações aí dos irmãos tendo inveja, violência contra José, nada mais é manifestação do interior. Estas pessoas, os irmãos de José, estão com conflitos interiores, logo entram em conflito com José. Você percebe isso? É importante nós entender isso. Preservado pela misericórdia, homicídio premeditado, a misericórdia salvadora, um pai em luto. O coração humano é um abismo escuro de pecado, capaz de esconder as maiores podridões da alma caída. Quando nasce algum sinal de piedade, podemos ter certeza de que Deus está por trás disso. Veja, nosso coração é enganoso, a natureza pecaminosa nós herdamos do pai Adão. Agora, que estamos em Cristo, tá? É o Espírito Santo que gera frutos em nós. Os frutos do Espírito Santo, como amor, paz, longanimidade, são ações dele em nós. À medida que nós
nos permitimos, tá? Abrimos espaço para o Espírito Santo agir na nossa vida, ele vai gerando, tá? Novos pensamentos, novos sentimentos na nossa vida. O José não precisou fazer nenhum tipo de provocação. Olha só, homicídio premeditado. Olha, José não precisou fazer nenhum tipo de provocação, de atitude aversiva ou atos que prejudicassem os seus irmãos. A inveja e o ódio dos seus irmãos já tornavam sua presença com vida insuportável, tá? Então, mais uma vez, eu quero que você preste atenção aqui, tá? Quando nós, tá, percebemos, tá, que muitas vezes alguém está incomodado com algo, isso diz respeito mais para com essa pessoa que está incomodada, tá, do que com você mesmo. Tá? Então, pensa bem, tá? Não estou desculpando as falhas, tá, dos outros, não. Eu estou aprendendo a perceber, tá? Se os outros estão ardendo de inveja, os irmãos de José estão ardendo de inveja, tá tudo bem para eles, né? Eles podem pensar o que quiserem. Agora, isso não vai afetar José. José não se deixa afetar por isso, tá? Então, é interessante aqui, quando nós percebemos, tá? Que os irmãos, né, já tornavam, tá, sua presença com vida insuportável. E a associou, tá? José, falando em José, já ficava ruim o dia para eles, né? Os sonhos de José e não mais a predileção de Jacó eram o foco da revolta agora. Então, os irmãos de José ficam pensando, né? Olha, vamos ver o que vai dar desse sonhador agora. Então, os sonhos, tá? Os objetivos, os desejos de José, alinhados com os objetivos de Deus, né? Incomodam as pessoas. Misericórdia salvadora, mesmo que a inveja pudesse também estar no coração de Rubem, ele não estava disposto a levar isso ao ponto de matar o próprio irmão. Sua atitude de misericórdia preservou a vida de José, tá? E Rubens sabe que com Jacó, José estaria seguro. Mas o que vemos nesta parêntese, tá? Não é simplesmente a misericórdia de Rubem, irmão de José, mas de Deus em proteger a vida. Interessante isso, né? Quando nós vemos o caso de Jó, tá? Fazendo um paralelo, e Satanás quer matar Jó, né? Satanás quer destruir Jó, mas Deus coloca limite. E disse, você pode tocar nos bens, até na pele, mas na alma não. Tá? Então, quando vemos Rubem preservando José, tá? É Deus, tá? Colocando limite a esses comportamentos de José, dos irmãos de José, para que o plano de Deus, o sonho de Deus continua em pé. Meu amado irmão, minha irmã, creia, Deus está trabalhando ao teu favor, Deus está agindo ao teu favor. Um pai em luto, ao invés de matar José, o lança numa cova e, por sugestão de Judá, o vendem a mercadores de Midian, que iam para o Egito. Mas eles ainda precisariam responder a Jacó, que fim teve José. Eles não estão, porém, preocupados em magoar Jacó, seu pai. Olha só. Estão preocupados em não levar a culpa. A inveja e o ódio eram mais poderosos do que o amor por seus pais. Mas, embora José estava vivo, ou esteja vivo, Jacó sofre seu luto de forma inconsolada. Meus amados, para nos compreender melhor, vamos ler Gênesis 42, tá? 19 ao 23. É o momento que José, né, vai falar com os irmãos, tá? Dele lá no Egito, tá? Gênesis 42, 19 diz assim: Se sois
homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão. E vos ide, levai trigo para a família de vossa casa, e trazei-me o vosso irmão mais novo. Olha só. E serão verificadas vossas palavras e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros. Agora escuta o que eles pensam. Na verdade, somos culpados. É o versículo 21, tá? Na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. Tá? Noutra tradução diz essa ansiedade. As pessoas podem esconder a culpa, mas não conseguem fugir da culpa. Não importa o tempo. Se não se tratar, tá? Se não se cuidar, né? Se não trata de relacionamentos mal resolvidos, tá? Isso gera problemas por muito tempo, tá? Até serem resolvidos. Veja que tinha passado mais de 13 anos, tá? E os irmãos de José ainda estão sofrendo com culpa. Então, é muito importante a gente tratar, tá? A gente, se há, por acaso, alguma culpa, né? O sábio Salomão disse: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Confessar é reconhecer, tá? A palavra confessar no hebraico é dizer o que outra pessoa diz. Ou seja, se Deus disse que isso é pecado, então eu confesso, isso é pecado. Eu concordo com Deus, falo o que Deus diz, sinto o que Deus diz, e eu peço perdão a Deus, tá? Aí resolve. Então, José, tá? É dado por morto e Jacó sofre de forma inconsolada. É um outro ponto que nós aprendemos aqui. Às vezes, nós queremos negar as realidades e nós sofremos sem causa. Então, aprenda a aceitar acolher. Então, o que aconteceu, aconteceu. Permita-se viver uma vida leve, uma vida, tá, tranquila, tá? Jacó sofreu por 13 anos também, tá? Esse luto, desnecessariamente, tá? Aceite, acolhe, agradeça a Deus, porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Meus amados, Deus vos abençoe. Lição maravilhosa, mostramos a diferença entre amor e afinidade, ensinamos que a vida é determinada por Deus e conscientizamos que José foi preservado por Deus. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, compartilhe com 3, com 4 pessoas, tá? E vamos ajudar a levar o evangelho. Deus te abençoe, uma boa escola bíblica dominical para os amados irmãos, a paz do Senhor para cada um.